Ele sempre que nós convidamos o pastor Danilo Isidoro, ele sempre está conosco. E eu moro em Mogi das Cruzes e não consigo estar aqui sempre, mas sempre que eu tenho oportunidade, eu me desloco para cá para cultuar com ele, para prestigiá-lo. Deus possa estar abençoando, um grande amigo, um amigão. Deus tem nos dado uma aliança em amor, e isso é muito importante. Amém? Amém. Muito importante mesmo a gente compartilhar o reino de Deus de uma forma bem especial. Eu gostaria que você está falando sobre paternidade, e eu não quero fugir do assunto, não quero ser prolongado. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Atos, capítulo 16. Eu vou falar sobre filho espiritual. Falar sobre filho espiritual. Está dentro da área da paternidade falar sobre filhos espirituais. Ou filho espiritual ou filhos espirituais. Eu não quero ser bem... A pastora Sabrina, minha esposa, o Azaf, Gabriela, Azaf Noah, a Gabriela foi para a salinha. Muita cara nova, né? Tem muita gente nova, muita gente que eu já conhecia, que não congregava aqui, passou a congregar. Deus abençoe. Atos. Amém. Capítulo 16. Vocês abriram? É uma realidade. Vou falar sobre Paulo e Timóteo. Amém? Paulo assumiu a paternidade de Timóteo. E eu acredito, toda ausência de paternidade hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Toda ausência de paternidade hoje vai ser suprida para a glória de Deus. Amém? Então eu tenho certeza que nós vamos sair daqui abençoados hoje. Capítulo 16, versículo 1. Diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas seu pai grego. Amém? Um jovem discípulo, vou ler de novo. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas o seu pai era grego. Amém? Aqui nesse texto que eu quero ministrar para vocês, é bem interessante. As duas cartas, as duas últimas cartas do apóstolo Paulo, as duas últimas, elas foram destinadas a um jovem por nome Timóteo. Nós sabemos disso. As duas últimas cartas foram escritas e destinadas a esse jovem que nós acabamos de ler por nome Timóteo. E na Bíblia Sagrada, em várias outras citações, aqui no texto, em várias outras citações, fornece informações suficientes para conhecermos melhor, como igreja, este homem, por nome Paulo, que foi exilado, né? Ele foi para o exílio. E é muito importante nós falarmos desse texto, porque é interessante que quando Paulo chega nessa cidade, ele ouve falar desse moço, e ouve falar muito bem.
ouve falar acerca do testemunho dele, ouve falar da bondade dele, do compromisso dele com a obra de Deus. E o interessante, o seu pai, a sua mãe, por nome, se não me falha a memória, acho que é Eunice, ele era criado por duas mulheres, a sua avó e a sua mãe. Aqui o texto, acho que tudo que é registrado nos dá a entender, nos dá a caminhar de uma forma espiritual dentro da palavra de Deus. A Bíblia deixou claro aqui que a sua mãe era judia e ela era crente, mas o seu pai era grego. Supostamente ele não era crente. Dá a entender que ele não era, que ele não tinha conhecimento. E se ele foi criado por sua mãe e por sua avó, Lloyd, então dá a entender que havia uma certa ausência de paternidade na vida de Timóteo. E quando Paulo chega nesse lugar para ministrar a palavra, para pregar o evangelho, ele ouve acerca desse moço, ouve coisas boas, e isso interessa muito a Paulo. Interessa muito. Aqui eu vou tirar algumas dúvidas acerca da consistência da conversão de Timóteo, para nós entendermos melhor. Por quê? Porque quando eu li aqui em Atos 16, versículo 1, Paulo encontrou esse rapaz em Listra, nessa cidade. Ele encontrou ela nessa cidade chamada Listra. E ele havia visitado essa cidade, que ele havia visitado poucos meses antes da primeira viagem. E eu acredito que é muito provável que Timóteo tenha sido batizado também nesta primeira visita de Paulo. E acredito que rapidamente conquistou o respeito dos irmãos da região. Nós já observamos aqui no que nós lemos o fato interessante sobre o caráter de Timóteo. O povo de Listra, o povo da cidade, estava falando do caráter dele. Foi o testemunho dele que chamou a atenção de Paulo. Paulo viu em Timóteo, ele enxergou em Timóteo um filho espiritual. Alguém que poderia caminhar com ele, alguém que poderia andar junto com ele. Ele percebeu essa ausência de paternidade e ele quis assumir essa posição na vida de Timóteo, sabendo que Timóteo daria muitos frutos. Quando nós enxergamos alguma ausência de paternidade em algumas pessoas, o desejo nosso é assumir essa paternidade e levar a pessoa a um crescimento, levar a pessoa a romper todos os obstáculos que nós enxergamos. Por quê? Porque esse rompimento vai levar a pessoa a crescer espiritualmente. E também, além de ser filho, vai aprender também a ser pai. É muito importante isso. Eu me lembro que durante muito tempo Deus disse que me daria um filho. Eu me lembro por diversas vezes, por diversos profetas. E os profetas diziam assim, que eu seria completo a nível de igreja, a nível de pastoreado, quando o Senhor me desse um filho biológico. Então tem algo a ver no reino espiritual, para nós que assumimos a paternidade espiritual de pessoas. E Deus cumpriu, Deus foi fiel. E eu quero dizer para você que do dia que Asaf nasceu até o dia de hoje, Deus tem me dado muitos filhos espirituais. Asaf tem uma unção, Deus me deu ele com uma unção. Eu me lembro que quando eu estava segurando Asaf, que eu ponho ele muito para ninar, né? Invento
1001 as canções e misturo o corinho da harpa, cristã com música evangélica, ou saio improvisando várias músicas. Eu me lembro que teve um momento que eu cantando assim para ninar o meu filho, eu senti uma unção tão forte com ele no meu braço, que quando eu olhei para o Asaf, ele estava me olhando, sabe? Eu senti que o olhar dele não era um olhar de uma criança, mas era o olhar de Deus para mim. Era como se Deus estivesse me trazendo uma lembrança, aquilo que os profetas falaram, como se Deus estivesse dizendo para mim: agora você está pronto para gerar filhos espirituais. Você precisa ter experiência, você precisa se deixar, você precisa se entregar como um filho. Talvez tenha pessoas aqui órfãos em diversas áreas, mas o Senhor nessa noite, Ele mandou dizer para você que Ele quer suprir, Ele quer preencher. Talvez você olhe para o seu passado e não tenha havido referência, mas eu quero dizer que em Cristo há uma reconstrução para essa área da tua vida. Você não vai dar continuidade diante dos males que o diabo criou para você ser ferido como filho. Você não vai dar continuidade, o Senhor vai curar você, e você vai dar continuidade como filho de Deus, aleluia, como um filho completo, como um filho restaurado. A Bíblia diz aqui que Timóteo, ele foi criado por duas mulheres, por sua avó e por sua mãe, e ambas tinham compromisso com Deus, e deixaram um legado, deixaram algo de Deus na história de Timóteo. Mas Timóteo não estava completo, ele precisava da figura do homem, da figura do pai. Eu sempre falo, quando você tem um filho, toda referência para ele é você como pai. Você é a referência completa. Quando você tem um filho, que você larga o seu sapato, que ele já começa a dar os primeiros passos, que você larga o seu sapato, ele vai lá, enfia o pé no sapato e sai andando pelo quarto, pela casa com o seu sapato. Ali já é a referência, ele já está querendo ser parecido com você. Então é muito importante que você crie esse relacionamento e que você introduza o reino de Deus. Da mesma forma é a filha, a mulher. Ela quer o seu batom, ela quer o seu sapato, ela quer a sua roupa. Se deixar, quando você sai do quarto e larga seus objetos de beleza, se deixar, você vai ver tudo borrado, ela toda borradinha. Porque você também é referência. Então é muito importante. Só que Timóteo não tinha a figura do homem como referência. E Paulo, quando olhou para ele, percebeu isso. E aí ele decidiu no seu coração assumir a paternidade de Timóteo. Eu tenho certeza, eu conheço o Danilo. Eu conheço o pastor Danilo. Eu sei que o desejo dele é assumir a paternidade daqueles que querem se dispor a isso. Eu conheço. Eu tenho caminhado com ele. Eu sei a preocupação dele de ver você bem. Porque a nossa figura, nós já fomos gerados, quero dizer para você, nós já fomos gerados debaixo de uma submissão. O padrão de submissão está lá no jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, colocou o homem como coroa da criação e colocou o homem para governar sobre a mulher. Então nós já fomos, isso estabelecido, já veio essa forma de padrão, já veio do céu. Nós, quando nascemos, já nascemos debaixo de liderança. Quando você nasce, você já nasce debaixo de um governo, o governo do seu pai e da sua mãe. Já nasce debaixo ali, de uma autoridade ser regida.
Eu estou conversando com alguns amigos nos Estados Unidos, e essa amiga minha de Atlanta, que eu tenho orado por ela, eu disse para o Danilo: prepara o passaporte, Jesus vai nos levar, creio assim. Ela falou que lá nos Estados Unidos, ela falou assim: aqui o modelo de disciplina e de leis é tirado da Bíblia. O modelo é extraído da Bíblia. Embora tenha muita coisa hoje já distorcida, mas aqui, lá ela falou que lá não tem inadimplente. Lá não pagou, vai preso. Lá não tem inadimplente não. Lá ela falando aqui, as coisas aqui você larga. Ela falou sobre Atlanta: você larga um celular, você sai, esquece, você volta, o celular está lá, porque é cheio de câmera e ninguém põe a mão no celular. E ela disse assim: aqui as leis são rígidas. Aqui você não paga propina para policial. Se pagar, tu vai preso na hora. Ela falando como é lá. E eu acredito que o que eu quero dizer com isso é que não espere paternidade aonde aquele que assumir na sua vida passe a mão pela sua cabeça, porque não vai haver conserto se passar a mão. Não espere paternidade onde as pessoas fiquem lisonjeando você em todo o erro que você pratica. A Bíblia diz que o pai corrige a quem ama e aqueles que ele tem por filhos. Então, se você quer realmente, vai ter momento que aquele que assumir a tua paternidade vai ter que meter o dedo na tua ferida. Vai ter que meter o dedo lá. Eu falo isso porque o meu pai, quando meu pai dizia assim para nós: não se machuque, porque vai ser doloroso o curativo, e porque vocês vão cair nas minhas mãos. E a gente fazia de tudo para não se machucar. Mas eu é que mais jogava bola, ralava o joelho. E às vezes eu escondia. Ele percebia que eu tinha escondido o joelho ralado. E ele dizia assim: você está muito se esquivando de mim. Está acontecendo algo? Chega aqui, deixa eu olhar você, do pé à cabeça. E não tinha como eu esconder o joelho ralado. Quando não era o joelho, era a canela. Ele dizia assim: senta aí. Chegou a hora de você sentir a dor para você ser curado. Porque o curativo, ele dizia assim: o curativo tem que ser bem feito. Eu não vou maquiar esse curativo. Você vai sentir dor quando eu limpar essa ferida. Mas eu vou dizer para você: eu vou fazer isso constantemente, até que ela seja sarada. Você entendeu? Não entendeu não? Meu pai me dizia isso. Olha, e ele ainda tinha um ritual quando ele terminava de fazer o curativo. Ele chegava em cima da ferida, fazia assim, ó: tá pronto. E só que não era nessa leveza que eu fiz, não. Ele tinha um bater bem sutil, que ele dizia: tá pronto. Mas a partir do momento que ele sabia que eu estava com a ferida, ele já estabelecia o tempo para ele estar observando, para saber como a ferida estava, como o curativo estava funcionando, como estava a ferida. E ele sempre, nunca deixava o mesmo curativo. Todas as vezes que ele ia olhar, ele tirava aquele curativo e colocava um novo. Era uma nova lavagem. Hoje na minha terra tem o mertiolate, que o vermelho, né? Aqui hoje já tem o incolor, que não suja tanto. Mas na minha terra não tinha incolor ainda, e aquele negócio ardia, porque tinha aquela pazinha pequena e ele passava com força. Irmão, eu quero dizer que se você quer ser sarado, aleluia, se prepare, aleluia, para vários curativos, e para Deus meter o dedão através daquele que Ele levantou para cuidar da tua paternidade, aleluia. Para você vai sentir dor na ferida, mas você vai ser curado. Porque paternidade, meu irmão, é isso também. Não adianta você fugir. Os olhos clínicos do pastor, do seu pastor, ele sabe quando você está se esquivando. Ele sabe quando você está escondendo a ferida. Não adianta ir para os últimos assentos.
Se ele está acostumado a ver você aqui na frente, você está nos últimos assentos, é porque você está escondendo alguma coisa e ele já viu. Ele só está esperando o momento certo para dizer: senta aí, deixa eu te ver dos pés à cabeça. Ou seja, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo? E aí você sabe que o olhar clínico do seu pastor, dos dois, do céu e da terra, você vai se derramar e vai dizer: estou ferido. Mas há um tempo estabelecido para que haja cura. Você sabe quando é que esses curativos não existirão mais nas nossas vidas? Que essas feridas não abrirão mais nas nossas vidas? É quando nós estivermos no céu de glória. Porque aqui, mesmo sendo pastor, nós também passamos processo e somos feridos. Agora vocês são privilegiados, porque muitas vezes, muitos de nós não têm um outro pastor para sentar e dizer: senta aí que eu vou fazer o curativo. Senta aí que eu vou observar você. Senta aí que eu vou te acompanhar até ver você bem. Você é privilegiado. Vire para seu irmão e diga assim: você é privilegiado. Diga: porque você tem um pastor que faz uma reunião como esse, abre um culto de paternidade, porque ele se preocupa com a sua alma, ele se preocupa com o seu bem-estar, ele se preocupa com a sua casa. Eu acredito, eu tenho aprendido com o Danilo, eu acredito que igreja, meu irmão, tem que interagir mesmo, tem que caminhar juntos. Talvez a gente não caminhe juntos em algumas proporções, mas tem que caminhar. Em algum momento nós temos que sentar, nós temos que olhar um para o outro, nós temos que tomar um café juntos, nós temos que trocar um diálogo. Em algum momento tem que haver, porque isso é reino. Sem um contato da ovelha com o pastor, não pode haver paternidade, não pode haver cura. Você tem que ter contato, porque a ovelha não tem senso de direção. O animal em si, a ovelha, o animal não tem. Eu li um livro interessante chamado Nada Me Faltará, de um pastor, que ele era pastor naqueles dias atuais, mas ele foi pastor de ovelha na África do Sul, e ele pôde comparar por que é que Davi fez aquela comparação da ovelha, o animal, ao ser humano. Ele pôde ver realmente o cristão ser chamado de ovelha, é porque não tem senso de direção. No livro teve uma passagem que eu li que eu achei interessante, que quando a ovelha estava com a lã muito cheia, que ela precisava ser tosquiada, mas havia muitas ovelhas, ela não podia andar muito, né? Ter caminhos longos, porque com facilidade ela tombava, porque as pernas da ovelha é fininha, e a quantidade da lã, e aí quando ela tombava, se o pastor não tivesse por perto, ela ficava com as perninhas para cima, ela asfixiava, morria ali asfixiada, porque ela não conseguia virar. Era o pastor com aquele cajado, com o cajado do modelo encurvado, era que ia lá com o cajado e jogava entre a barriguinha da ovelha, e aí puxava, e ela conseguia ficar de pé. Por quê? Porque a ovelha não tem senso de direção. A direção dela na terra é o pastor que Deus constituiu sobre ela. E ele falava no livro que ele sempre mantinha o pasto bem verdejante, e aí dava liberdade às ovelhas dele, e nenhuma delas pulava a cerca para outro pasto, porque o pasto que ele mantinha verdejante fazia com que elas ficassem ali com satisfação e com alegria, desfrutando do pasto. Mas ele falava que tinha um vizinho que ele não cuidava muito do pasto, e aí as ovelhinhas tentavam pular a cerca, e algumas até se sacrificavam, porque quebrava as patas e passava a ser um sacrifício para elas. Elas se sacrificavam.
E ele cuidava e devolvia ao vizinho e dizia: seu pasto está seco, você precisa cuidar do pasto, porque aí você não vai ter ovelhas inquietas, você não vai ter ovelhas rebeldes, você não vai ter ovelhas que saia pulando de um lado para o outro, procurando outros pastos. Cuide, é um dever seu cuidar do seu pasto. E eu achei muito interessante esse livro, achei muito interessante para a época que eu estava, tinha chegado aqui em São Paulo. Eu achei bastante interessante, por quê? Porque aquilo me fez entender alguns princípios. Ele fala sobre o óleo, quando derramado, um óleo específico, sobre a cabeça e sobre o rosto da ovelha, para que as moscas não pousassem e não colocassem os seus óvulos e não virassem feridas e não granguenassem. Usando a figura das moscas como a figura de demônios. E era o pastor que derramava o óleo sobre a cabeça e protegia a ovelha. Quando você está na casa do Senhor, quando você está na submissão, aleluia, do seu pastor, da igreja que você congrega, sempre vai haver óleos frescos sendo derramados sobre a tua cabeça, aleluia. O diabo não vai criar situações para embaraçar a tua história. Eu estava falando de Timóteo, depois Deus me puxou um pouquinho aqui, mas eu quero continuar falando de Timóteo. Amém? Diga assim para seu irmão: Deus hoje vai fazer você procurar o seu pastor e dizer: eu preciso falar com o Senhor. Amém? Eu preciso abrir o meu coração. Diga: eu preciso abrir meu coração. Eu falei aqui que o pai de Timóteo, ele era grego. Evidentemente, ele era um descrente. Algo que eu entendo pelo texto que eu li. Mas a mãe e a avó eram pessoas de fé. Eram mulheres que realmente plantou o evangelho no coração de Timóteo. E Paulo deu crédito o que ele ouviu acerca de Timóteo. Ele deu crédito a essas duas mulheres quando falou da sinceridade e da fé de Timóteo. Abra aí em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Eu gostaria que você ficasse de pé e lesse para mim. Quando Paulo ouviu o bom testemunho sobre Timóteo, dos cristãos da região, ele pediu ao rapaz que o acompanhasse. Olha só, o acompanhasse o resto da viagem. Timóteo se tornou um auxiliar de Paulo, mas o propósito de Paulo era assumir a paternidade dele. Alguém leia para mim? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Viu? Paulo deu crédito às duas mulheres de Deus, que durante um período, Deus permitiu, durante um período ela assumisse, elas foram pai e mãe de Timóteo, mas precisava da figura do homem, e Deus preparou Paulo para assumir a paternidade de Timóteo. Diga assim para o seu irmão: Deus está preparando líderes para assumir a sua paternidade. Porque o pastor Danilo sozinho talvez não tenha o alcance que ele gostaria de ter. Por isso ele vai gerar filhos, e esses filhos gerarão outros filhos, serão pais espirituais para gerar outros filhos. Mas olha, isso não é do dia para a noite não, é no crivo do olhar dele com Deus. Ele quer realmente
que você se torne esse filho e ele possa interagir com você para gerar esse princípio de pai, para que você também gere outros filhos para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Paulo olhou o testemunho que nós acabamos de ver aí na palavra, o testemunho de Eunice e de Lloyd, foi o suficiente para Paulo. Paulo colocou ele como auxiliar o resto da vida. O resto da vida ele se tornou auxiliar de Paulo. E foi visto por esses irmãos, os irmãos da igreja, de uma forma bem especial. Aqui, o que eu estou falando para vocês entenderem, onde eu li aí na leitura de Atos dos Apóstolos, e das epístolas de Paulo, nós sabemos que Timóteo foi ativo. Atos dos Apóstolos, a leitura das cartas de Paulo, nós sabemos que Timóteo foi ativo no seu trabalho em vários lugares. Ele estava todo o tempo ali, ó, aprendendo com Paulo, Paulo ensinando. Irmão, como é que você quer dar frutos se você não aprende com o seu líder? Se você não obedece aquele que Deus constituiu e assumiu a sua paternidade? Como você pode dar frutos? Tem como você dar frutos? Timóteo em nenhum dos momentos desgrudou de Paulo. Se nós fôssemos olhar outros textos da palavra de Deus, vou falar de dois homens, que foi Elias e Eliseu. Se nós formos analisar, a posição de Elias para com Eliseu foi de pai, foi paternidade também. Eliseu, ele abandonou tudo para seguir o profeta. Ele abandonou tudo. E a Bíblia diz que Eliseu estava todo o tempo servindo Elias. Irmão, quando você serve todo o tempo o seu líder, ou a igreja que Deus te colocou, não tem como você não crescer, não tem como você não gerar, não tem como você não ser abençoado, não tem como as coisas não acontecerem na sua história. Irmão, eu não creio nesses crentes desigrejados não, irmão. Que chega que quer profetizar, que chega que quer falar bonito, eu não creio nisso. A igreja é para estar ali, ó, em comunhão. E aí chega e quer fazer acontecer, eu não creio nisso. Eu creio que você tem um pastor, aleluia, que a Bíblia diz que ele zela por tua alma. O dever dele é zelar por sua alma, por sua vida. Quando Paulo assumiu a paternidade de Timóteo, ele se submeteu. Para que as coisas funcionassem e darem certo, ele teve que se submeter. Você quer que a tua história mude? Tem gente que está esperando uma profecia para a história mudar. Eu sei, eu sou profeta. Eu profetizo na vida de muita gente, inclusive na vida do seu pastor. Tem gente que está esperando uma profecia, tem gente que está esperando, mas tudo que Deus está querendo é que você, aleluia, se entregue como filho. Que você aceite a paternidade do seu líder, aleluia, o amor dele por você, que você se deixe ser cuidado, se deixe ser tratado, mesmo que a ferida esteja grande, deixe ele cuidar. Não adianta se esquivar, não adianta fugir. Se você quer ser curado, eu tenho aprendido, irmão. Essa semana eu preguei sobre submissão. Submissão e obediência trabalham juntos. Não existe submissão sem obediência. Falei sobre isso. Aí uma diaconisa que não foi ungida, ela não se sentiu muito bem. Mas depois eu senti, aí você tem que ter um amigo que você possa conversar, alguém que você confie para compartilhar. E eu já tinha no meu coração isso. E o meu amigo disse, não, mas aí você pode estar com ela
e instruí-la. Agora que ela foi ungida, há como crescer. E eu liguei para ela e disse: não, você vai dar frutos. Sabe por quê? Você vai dar frutos porque você teve a capacidade de reconhecer que você não está numa posição que deveria estar, porque alguém não te orientou de uma forma correta, e você se humilhou. Então para Deus isso é suficiente, para mim também. Continue na posição, nós vamos te instruir, você vai crescer, você vai ser bênção para a glória de Deus. E quantos que estão ali com altivez lá em cima e não desce do pedestal? Quantos, o pastor vai chegar para conversar, ele nem deixa o pastor falar: não, eu já sei, não, eu conheço. É assim: não, eu já sei, não, eu conheço. Não, isso aí não precisa me ensinar não. E o pastor em amor dizendo: filho, zere tudo. Zere tudo, aqui você vai ter que zerar tudo. Esqueça essa religiosidade que você aprendeu sem direção, que você aprendeu aonde ninguém te acolheu você como filho. Eu disse para um rapaz essa semana, ele disse que ele só vinha tomando pancada no lugar que ele estava aí, e de repente ele chegou e ele já queria fazer acontecer. Eu disse: meu querido, peraí, você não sabe nem o que é ser honrado. Você precisa zerar tudo e começar aqui algo entre pai e filho, para você saber o que é honra sobre a tua vida. Não venha com esses achismos de fora. Tudo isso que você aprendeu de uma forma errônea, e não venha introduzir, porque quando você chega, é fácil detectar. A pessoa nunca deixa o pastor falar, ela nunca perde a razão, ela já é dona de si, ela quer até ensinar o pastor: não, assim, tal, é dessa forma que eu faço, desse jeito. O cara já chega ditando. Aí o pastor, cheio de graça, diz assim: filho, você precisa de um ajuste no espírito, na alma e no corpo. Eu pensei que o ajuste era só na alma, mas estou vendo que é no espírito, na alma e no corpo, porque esse desajuste aí fora acabou com você. Essa questão aí, essa falta de direção, zera, meu irmão. Eu sei que esse lugar pode construir coisas novas na sua vida, se você abrir o seu coração. Então zera tudo. Não é diminuir: ah, mas eu já recebi a unção. Ah, mas eu já pulo, já falo em língua. Eu já profetizo. Daí zera tudo. Você vai ser filho. Você vai saber o que é o cuidado de um pai, o zelo de um pai, já que você perdeu a referência, tanto do pai biológico como do pai espiritual. Você está arrebentado, fica aí endurecendo a serviço, fica aí cheio de orgulho. Zera, meu irmão. Para com essa maquiagem, para com essa condição aí. Para, meu irmão. Zera tudo, comece do zero, aleluia. E Deus vai construir tudo novo na tua história. Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar os teus filhos, Ele vai abençoar. É triste a pessoa ter filhos e não ter referência de um pai biológico, e não ter referência de um pai espiritual, e não saber como lidar com seu filho. Você está com problema, você está ferido na alma, você está com a doença na alma, e se nesse lugar está tratando sobre paternidade, se entregue, deixe Deus curar você. Timóteo precisava da referência de Paulo. Eu acho que Paulo sabia mais do que Timóteo que ele precisava, e Paulo foi com amor. Paulo chamou ele para acompanhá-lo. E Timóteo, quando olhou para Paulo, viu o amor de um pai. Por quê? Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão, no termo bíblico, onde era feita a circuncisão. A circuncisão, você conhece a operação de fimose? Quando a criança nasce, que ela tem aquela pelezinha no seu órgão, e depois o médico tem que cortar, e é uma dor miserável, dependendo
A maioria das operações de fimose é feita com as crianças assim que nascem. Nos primeiros meses, nos primeiros anos, meu irmão, Paulo teve a coragem de circuncidar Timóteo, já homem feito. Isso é amor, irmão. Isso é amor de acolher, de dizer. Isso é amor, irmão. Não importa a idade. Pode zerar, aqui não tem questão de idade não. Aqui é questão de paternidade. E Deus quer curar essa igreja. Deus quer filhos sadios, para que sejam pais espirituais sadios. Paulo teve a coragem de dizer: olha, eu sei que vai haver perseguição, porque seu pai é grego, sua mãe é judia. Então deixa eu fazer algo aqui. Vem cá que eu vou circuncidar você. Ali foi estabelecido a aliança, ali foi estabelecido a paternidade, porque para Paulo fazer aquilo, ele estava dizendo: eu assumo a sua paternidade. Meu irmão, se tem caminhado com você, se tem encaminhado, se tem sido aconselhado, se você tem sido tratado, se você tem perdido a referência, se você não tem referência de pai e mãe, e você chegou aqui e lá fora havia uma rebeldia, havia uma insubmissão, aqui você vai ser tratado. Aleluia. Vai chegar um tempo que você vai botar sua mãe no colo e vai dizer: coroa, eu te amo, me perdoe pelo tempo perdido. Você vai dizer: me perdoe pelo tempo que eu perdi em não reconhecer, de não estar perto. Eu vivo isso. Eu vivi tão ausente. Eu perdi meu pai com 42 anos de idade. Não tinha referência. O meu pai, ele não era evangélico, ele era devoto de Jorge. Meu pai bebia, e meu pai era jogador, vivia jogando toda espécie de jogo. Meu pai ele foi criado por um tio, que criou ele como se cria um escravo. Qual é a referência que eu tinha de pai? Nenhuma. Até o dia que Deus viu meu calcanhar de Aquiles e disse: vou assumir a sua paternidade. Vou preparar alguém para cuidar de você. Você é privilegiado, porque nesse lugar tem pessoas para cuidar de você. Você não precisa esconder. Não esconda mais. Não esconda e não se esconda mais. Confie no seu líder. Abra o teu coração. Tem muita gente com problema no relacionamento, porque houve problema na paternidade dos pais biológicos. Tem casais que ambos sofreram a ausência dos pais, e houve um choque, e eles também não tiveram a coragem de se aproximar. Também não é dever do filho. E hoje vocês não estão se dando bem. E isso é uma consequência lá, tanto da sua vida com seus pais, como da sua vida com a sua mãe. E você não está sabendo lidar com o seu filho. Isso é grave. E Deus quer curar você nesse lugar. Deus, aleluia, Ele quer, aleluia. E se é necessário trocar vários curativos, Ele vai fazer. Mas você vai sair daqui sarado. Aí você vai saber cuidar também de pessoas espiritualmente. Você acha que você chega em casa, sua mãe não sabe que você chega, você toma banho e sai, você não dá satisfação. Você não dá satisfação, você não fala com seu pai e com sua mãe. Você acha que isso não é ausência de paternidade? É. E Deus nesse lugar vai te curar, porque o evangelho tem que começar dentro da sua casa. As coisas têm que começar a ser construídas dentro do seu lar. Eu vim aqui como profeta, mas eu vim como profeta por uma revelação. Nessa área de paternidade eu não vou fugir nenhum milímetro disso que Deus colocou no meu coração. Tem pessoas aqui que precisa abrir o coração. As palavras, os dias, as quintas-feiras têm sido pregados. Só te falta uma coisa: procurar o seu líder e dizer: eu preciso de ajuda.
Só está faltando isso. Ele já falou de um novo propósito aí, às quintas-feiras. Então, essa riqueza da paternidade está se findando, pode começar num outro tempo. Então está na hora de você, aleluia, pegar tudo que você ouviu aqui em cima, procurar o seu líder, se derramar em choro, porque nesse momento de chorar também traz um nível de cura para a nossa alma e dizer: eu preciso de ajuda, não importa a idade que você esteja. Quero dizer uma coisa aqui para você, que Timóteo estava com Paulo quando as cartas aos Tessalonicenses foram escritas. No 1 e no 2. Também participou da terceira viagem de Paulo, sendo enviado a Éfeso, para a Macedônia e a Caia. Está em Atos 19, versículo 22. Coríntios 4, versículo 17, 16, versículo 10. Durante essas viagens, Paulo escreveu aos Romanos e Coríntios, e Timóteo estava com ele ali, vendo seu pai espiritual e recebendo de Deus. Romanos 16, versículo 21, Coríntios 1, 1. Quando Paulo voltou com um grupo grande de irmãos, levando dinheiro para ajudar os santos na Judéia, Timóteo estava no meio. Está em Atos capítulo 20, versículo 4. Timóteo estava ali, ó. Pai, filho anda com pai. Você quer aprender, você tem que caminhar com seu pai espiritual. Você tem que estar ali junto. Uma igreja cresce quando segue esse princípio de paternidade, quando todos entendem isso. A unção é liberada e não fica filhos órfãos desse ambiente. Não fica filhos órfãos desse ambiente. Se você entender esse princípio, esse poder da orfandade que o diabo tem lançado, tem disseminado nos corações das pessoas, é quebrada. E sabe o que Deus faz com a igreja que entende isso, entende esse princípio de paternidade? Glória. Seu sorriso é outro, seu comportamento é outro, sua saudação é outra, seu trato é outro. Eu me lembro, porque eu sempre fui alto. Com meus 14 anos eu tinha uma altura, parecia que eu tinha 18 anos. Eu era acima da média para um baiano, né? Que a maioria dos baianos meio baixinho. Se tiver algum baiano aqui, me desculpe, mas se você é alto, você está acima da média, porque a maioria são baixinhos. Ai, de Salvador, eu me lembro que quando eu saía, eu ficava muito na rua, e meu pai dizia: se você passar do horário, você vai ficar na rua. E eu vivia jogando bola, tinha um ringue de boxe lá na praça, a gente gostava de ficar brincando, de todos ir ali, curtindo, conversando. Eu passava do horário, eu já sabia que tinha um banquinho do lado da minha porta, e minha irmã ia devagarzinho assim, abria a portiola, botava a cadeira e dizia: Amós, eu vou ficar aqui te vigiando, pode dormir, não vai acontecer nada não. E de manhã cedo eu abro a porta para você. Porque meu pai era rígido. Mas como que é que ele poderia passar se ele não teve esse princípio? Deus quer interromper toda a orfandade hoje aqui na tua história. Deus quer interromper, essa palavra é para interromper toda a orfandade na tua história. Se em algum momento da tua história você foi traumatizada, isso tem sido uma trava para você não crescer como pai, para você não crescer como filho,
para você não crescer como filho espiritual, para que você possa gerar filhos nesse lugar. Deus está, aleluia, colocando um basta, e você precisa chorar com o seu líder, se derramar com o seu líder. É isso que você precisa. Tem que vomitar. Tem que vomitar. Tem coisa que não adianta, só vomitando é que traz melhora. Tem remédio que funcione. Minha mulher estava passando mal essa madrugada. Ela só melhorou depois que ela botou tudo para fora. Está aí inteirona agora. Então tem coisas que não adianta. Você vai ter que procurar o seu pai espiritual e dizer: preciso de ajuda. Eu sinto que nessa área eu não desenvolvo, porque tem um calcanhar de Aquiles aqui. Eu nunca tive coragem para falar, mas eu vou falar hoje. Não importa, por mais difícil que seja, abuso sexual, seja lá o que for, confie no seu líder. Seja lá o que for. Mas eu já fui para uma das áreas mais dolorosas na orfandade. Seja lá em que área você foi mexido, em que área você foi abusado, em que área você sofreu, e o diabo conseguiu deixar você órfão, mesmo com o pai e a mãe presente. Alguma coisa que o diabo criou, e você não olha mais os seus pais assim, com amor e com respeito. Aí o diabo tem os pais lá fora, que é das drogas, da prostituição, que nos leva a um caminho muitas vezes sem retorno. Se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer te curar nessa noite.